Hum, Dando sequência à análise no domínio do tempo, a gente vai ver então em detalhes agora o sistema do tipo subamortecido de segunda ordem, né? Esse sistema ele tem, na sua resposta transitória, parâmetros que se é de interesse, né, da gente determinar, como por exemplo a ultrapassagem percentual. Ele dá aquele overshoot, né? Ele não tem uma resposta exponencial. Ele faz algo mais ou menos assim, ele sobe. Depois do overshoot, do valor máximo que ele atinge, ele oscila até atingir então a, o valor em regime permanente. Então a gente vai determinar alguns parâmetros dessa resposta subamortecida. Vamos generalizar, agora que a gente generalizou o sistema de segunda ordem em função do amortecimento e do ômega-n, a gente vai tentar encontrar esses índices de desempenho do sistema de segunda ordem subamortecida em função desses parâmetros amortecimento e ômega-n. Só relembrando, né, o que é um sistema subamortecido, aquele em que o amortecimento ele está entre 0 e 1, né? Ele é menor que 1, maior que 0. Exatamente igual a 0 ele vai ser o sem amortecimento, exatamente igual a 1 ele é o criticamente amortecido, maior que 1 ele é o sistema superamortecido. Então, qual que é a característica da resposta ao degrau do sistema de segunda ordem subamortecido? Né? Ao aplicar, então, o degrau unitário, ele começa a subir a resposta dele, né? Ele começa a ter uma resposta, ele sai do zero. A partir de um certo valor, né, ele então a gente vai analisar a resposta ao degrau para um sistema de segunda ordem subamortecido. Tá? A resposta dele, característica, apresentada nessa figura abaixo, e a gente vai determinar os principais pontos de interesse em função do amortecimento e da frequência natural, ômega-n. A resposta ao degrau dele é o que ele tem de diferente dos outros sistemas de segunda ordem, por que torna ele tão especial, né? Porque além de ter os parâmetros que a gente está habituado, que a gente viu para o sistema de primeira ordem, que é o tempo de subida, que é o tempo que ele leva para sair de 10% do valor final até 90% do valor final. Além disso, ele tem essa ultrapassagem percentual, tá? Que a gente está chamando de UP, ultrapassagem percentual. O que quer dizer essa ultrapassagem percentual? Quanto por cento que esse valor de pico ultrapassa o valor em regime permanente? Então, se eu falo, vamos supor que o valor em regime permanente dele seja 1. Se esse valor de pico é de 1,2, então a nossa ultrapassagem percentual ficou em 20%. Além do valor dessa ultrapassagem percentual, a gente tem o instante de tempo em que isso acontece, que é o chamado TP, tá? E também a gente tem o TS, que é o tempo de assentamento. Para o tempo de assentamento, lembra que a gente está usando como critério para determinar se o nosso sistema entrou no regime permanente uma faixa de variação de mais ou menos 2% do valor final. O sistema de primeira ordem também, né, o sistema de segunda ordem superamortecido, ele não chega a ultrapassar esse valor final. Então, a partir do momento que ele atinge uma região de erro de 2% em relação ao valor final, ele já está em regime permanente. Já o sistema subamortecido, ele passa dessa referência, né, desse nosso mais ou menos 2% em relação ao valor final, ele oscila. Aqui ele volta a cruzar novamente a faixa do mais ou menos 2% em relação ao valor final, e ele sai novamente nesse outro ponto. Então ele continua oscilando até que aqui nessa faixa ele volta a entrar, porém ele já sai de novo desse mais ou menos 2%.
Quando ele entra nessa faixa de mais ou menos 2% de oscilação em relação ao valor final e não sai mais dessa faixa, é que a gente diz que ele está em regime permanente, ok? Então, supondo de novo que o nosso valor final é a unidade, esse valor máximo é de 1,02. Esse outro valor mínimo é de 0,98. Então, é o que dá para a gente essa faixa de mais ou menos 2% em relação ao valor final. Então, quais são, né, os índices de desempenho que a gente vai determinar para o sistema de segunda ordem? São esses que estão marcados aqui no gráfico, tá? Que é o tempo de pico, que é onde ele acontece, né, esse pico da ultrapassagem percentual. Qual que é o valor dessa ultrapassagem percentual? Ou seja, em quanto por cento o nosso pico ultrapassou o valor em regime. O tempo de assentamento e também o tempo de subida. São esses os nossos índices de desempenho para o sistema subamortecido. Tá? Então, a gente vai determinar esses parâmetros em função do nosso amortecimento e do nosso ômega-n. Colocando, então, escrevendo essas definições do que são os nossos índices de desempenho para uma resposta do tipo degrau unitário, nós temos primeiro o tempo de subida, que é a mesma definição para sistemas de primeira ordem, tempo necessário para que o sistema vá de 0,1 até 0,9 do valor final, né? Então, aquela variação de 10 a 90%. Tempo de pico, em que instante de tempo ocorre o valor máximo da nossa resposta ao degrau. Ultrapassagem percentual, quanto por cento que esse valor máximo ultrapassou o nosso valor em regime. Geralmente, então, é dado em percentual, né? 20%, 10%, 5%. Tempo de assentamento. Então, TS, tempo necessário para que a resposta do sistema alcance e permaneça dentro de uma faixa em torno do seu valor final. Então, a gente está adotando como regime permanente mais ou menos 2% em relação ao valor final. Antes de a gente prosseguir para essa parte aqui dos índices de desempenho, a gente vai determinar a resposta no domínio do tempo para a entrada degrau no sistema de segunda ordem subamortecido. Então, só vou trocar de programa para fazer isso, porque eu acredito que fazendo passo a passo fique melhor entendido do que acompanhar com o slide, né? Então, o que a gente vai tentar? O que a gente vai obter, na verdade, então, é a resposta ao degrau. Então, a gente tem o nosso GDS, Sistema de Segunda Ordem Padrão, o denominador dele é S², 2 vezes amortecimento ômega-ns, mais ômega-n ao quadrado. Nosso numerador, ômega-n quadrado. Essa é a nossa função de transferência. A gente vai aplicar na entrada da função de transferência um degrau unitário e a saída a gente tem o nosso C de S. Se eu estou aplicando um degrau na entrada, né, a propriedade da transformada de Laplace, você multiplica a tua entrada C de S, se a tua entrada R de S, que aqui no caso é um degrau unitário, vezes a tua função de transferência, né, esse nosso G de S aqui. Então, no denominador dele tem o S que multiplica S², 2 vezes amortecimento ômega-n S mais ômega-n quadrado. Aqui em cima eu tenho ômega-n ao quadrado. Então, para obter a resposta no tempo, o nosso C de T, a gente vai fazer a expansão em frações parciais. Nossa resposta ao degrau ela é S
S quadrado, 2 vezes amortecimento ômega n S, mais ômega n ao quadrado. Ômega n quadrado no nosso numerador. É um sistema, então, o CDS, né, ele tem 3 polos. O sistema de segunda ordem, ele já possui 2 polos, vai somar com o polo da entrada, que é o polo na origem, então a gente tem um sistema de 3 polos. Expansão em frações parciais desse cara, K1 dividido por S, que é o polo na origem na entrada, mais... como esse nosso sistema ele é subamortecido, né, o nosso amortecimento está entre 0 e 1, não tem como a gente separar esse nosso denominador em polos reais, por exemplo, um S mais 2 e um S mais 4. Então, a gente vai escrever ele inteiro. S quadrado, 2 amortecimento ômega n S, mais o nosso ômega n quadrado. Em cima, eu posso ter que tipo de configuração? Se o meu numerador tem um S quadrado, no meu numerador eu posso ter algum termo K2 vezes S na 1, mais um termo K3 vezes S na 0. Então eu tenho um polinômio grau 1 no numerador e um denominador grau 2. Se vai ter ou não S, se vai ter ou não K3, é a nossa expansão em frações parciais que vai dizer. Tá? Então, para o cálculo do K1, a gente pode usar aquele método que vocês já viam trabalhando em sistemas lineares, né? Que é pegar a função original, que é o nosso CDS completo, e escrever ela desconsiderando o polo associado ao K1, é a raiz do teu K1. Então a gente vai escrever aqui ômega n ao quadrado dividido S quadrado, 2 vezes amortecimento ômega n S, mais ômega n quadrado. Aí no lugar do S, a gente faz S tendendo ao polo desse meu K1 do termo associado ao K1 sobre S, que no caso é um polo na origem, então é o S tendendo a zero. Se eu substituir zero, aqui vai zerar, tem o S quadrado, aqui está multiplicando o S, também vai zerar. Vai sobrar apenas K1 igual a ômega n ao quadrado dividido por ômega n também ao quadrado. Ou seja, né, nosso K1 é igual a 1. Então é o nosso primeiro parâmetro, né? Primeiro parâmetro da nossa expansão de frações parciais. Para o cálculo do K2 e do K3, a gente vai ter que expandir essa expressão, né? A expressão aqui à direita da nossa expansão em frações parciais, né? Essa direita aqui. Tá? Só que no lugar do K1 a gente pode colocar o número 1. Aí, por comparação, a gente vai encontrar o K2 e o K3. Então, o que eu tenho aqui do lado esquerdo é o termo completo. É S quadrado, 2 vezes amortecimento ômega n S, mais o ômega n quadrado, ômega n quadrado, igual a 1 dividido por S, mais S ao quadrado, 2 vezes amortecimento ômega n S, mais o nosso ômega n quadrado. K2 vezes S, mais K3. Expandindo agora, ômega n quadrado. O denominador, eu vou colocar uma caixa preta para não escrever tudo isso, tá? Mas essa caixa preta é esse meu denominador que eu tenho ali do outro lado. Expandindo essas duas expressões, então eu vou pegar, né, qual que é o mínimo múltiplo comum do S quadrado, o 2 amortecimento ômega n
S mais ômega n quadrado. É a multiplicação dos dois termos. Então você vai multiplicar o S desse lado e multiplicar todo o restante por esse 1 aqui. Tá? O que eu vou obter? Multiplicando por 1, S quadrado, 2 vezes amortecimento ômega n S, mais um ômega n quadrado, mais K2S quadrado, mais K3S. Tudo isso é dividido pela mesma caixinha preta, né? Não vou escrever tudo novamente. Caixinha preta com caixinha preta simplifica. Eu vou só agora, então, agrupar quem que é o S quadrado com S quadrado para ficar de forma mais simples essa escrita. Então, ômega n ao quadrado vai ser igual a S quadrado. Quais são os termos, então, que eu tenho aqui com S quadrado? Esse primeiro termo, S quadrado, ou seja, vai ficar 1. Tá? Depois eu tenho o meu K2 S quadrado. S, né? Quem que é o S na 1? O primeiro termo com S na 1 é 2 vezes amortecimento ômega n mais K3. Um termo S na 0, sobrou apenas o ômega n ao quadrado. Então agora a gente vai fazer a comparação. O que eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho só o ômega n quadrado. Do lado direito, eu tenho um termo S quadrado, eu tenho um termo S e o próprio ômega n quadrado. Então, para que essas duas expressões sejam iguais, isso aqui tem que ser igual a 0, certo? 1 mais K2 tem que ser igual a 0, porque eu não tenho S quadrado do outro lado. Aqui também tem que ser igual a 0, porque eu não tenho S na 1 do outro lado, eu tenho só ômega n quadrado. Tá? Ou seja, o meu K2 vai ser igual a 1 menos 1, né? Ele vai passar para o outro lado negativo, então K2 menos 1. E o meu K3 ele vai ser igual a menos 2 vezes amortecimento ômega n. Então eu já tenho o valor do K2 e do meu K3. Como ficou então a minha expansão em frações parciais, né? Vou colocar aqui expansão final. Expansão final. O meu C de S, ele vale 1 sobre S, que era o meu K1, mais, aqui eu vou ter S quadrado, 2 vezes amortecimento ômega ns, mais ômega n quadrado. Eu vou ter, então, menos S, menos 2, amortecimento ômega n. Esse primeiro termo, ele vai me dar uma resposta integral, né? A gente vai lá na tabela e, por comparação, na tabela de pares de transformada, da transformada de Laplace, e por comparação você encontra esse teu degrau unitário. Já esse segundo termo, a gente não sabe ao certo, a gente até sabe ao certo o que vai dar, mas não tem noção das amplitudes. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar uma caixinha preta, né? Já que é um sistema, a gente até viu antes uma caixinha preta, que eu não sei o valor, já que é um sistema de segunda ordem, ele vai dar uma exponencial amortecida, uma senoide amortecida, uma exponencial, menos amortecimento ômega nt, que multiplica alguma coisa seno de ômega t, mais alguma coisa cosseno de ômega t. Então, a gente precisa encontrar essas amplitudes, né? Essa exponencial é a parte real do par dipolo complexo, e essa frequência é a parte imaginária, né? É o nosso ômega raiz ômega n 1 menos amortecimento quadrado. Então, a gente precisa encontrar esses parâmetros a partir dessa expressão. Só vou fazer, então, mais uma pequena revisão, né, que é da transformada
de funções trigonométricas. Especificamente, a gente vai usar as tabelas 2.1 e 2.2, porque essas tabelas, né? A tabela 2.1 é do livro do Nise, obviamente, eu estou seguindo como referência o livro do Nise, então tudo que eu me referenciar em tabela e figura é do livro do Nise, que é a nossa bibliografia básica. A tabela 2.1 são os pares de transformada, é uma função no domínio do tempo, o que vai dar no domínio da frequência. A tabela 2.2 são as propriedades da transformada de Laplace. Aqui a gente já vai usar direto essas tabelas com pares de transformadas e propriedades, porque vocês certamente deduziram uma a uma essas propriedades ali na disciplina de sistemas lineares. Então, para facilitar, que a gente acaba usando direto as tabelas, né? Inclusive, lá na disciplina, uma vez deduzido as propriedades e as funções, não tem por que ficar fazendo sempre, né? Você acaba partindo direto para a tabela com os pares de transformada. A gente vai primeiro fazer a transformada de Laplace do cosseno. Opa, não, ficou bonitinho esse L. Transformada de Laplace, um cosseno com amplitude A, né? A vezes cosseno de ômega dt. dt é a minha frequência angular do meu cosseno. S quadrado mais ômega d ao quadrado. No numerador eu vou ter o meu... Deixa eu só apagar isso aqui. O meu A, que é amplitude, vezes o ômega d. Transformada de Laplace do cosseno, né? B vezes do seno agora. O cosseno a gente acabou de fazer, né? Seno ômega dt vai ser igual ao S quadrado mais ômega d quadrado. Então, isso aqui não vai mudar o denominador em relação ao cosseno, né? O que mudava é o numerador, b vezes ômega d. Opa, aqui é b vezes a vezes s, eu já estava me confundindo. Faz até sentido, né? Lembra que o cosseno, derivado do seno da cosseno, ia derivar e multiplicar por s? Isso aqui acaba aparecendo nessa nossa expressão, né? O s é uma derivada, né? Então ela está derivando, né? O cosseno em relação ao seno. Agora, como que fica a transformada de uma função exponencial vezes, vou colocar aqui sigma d, t, vezes uma função no tempo qualquer. Pode ser qualquer tipo de função. Para isso, a gente vai ler a tabela 2.2, que é uma propriedade, né? Multiplicação por exponencial no tempo equivale a um deslocamento na frequência. Então, nossa transformada de Laplace dá E na menos sigma t vezes f de t. Então, a minha f de t, a transformada dela é um f de s, então já fiz a transformada. A multiplicação por uma exponencial é um deslocamento na frequência. Então, eu vou pegar minha f de s e vou deslocar em sigma d unidades, né? Então, eu vou ter o mesmo f de t, no lugar do s, eu coloco s mais sigma d. Tá? Então, se eu souber a transformada de Laplace dessa f de t, eu também sei a transformada de Laplace dessa f de t vezes a exponencial. Tá? Dá até para relembrar aquela propriedade da dualidade da transformada de Laplace, né? Aquilo que você faz no tempo, você faz na frequência ao contrário, né? Então, quando você tem um atraso no tempo, é só multiplicar por um exponencial na frequência. Se você tem uma multiplicação de exponencial no tempo, é um atraso na frequência, né? O que vale para um, vale para outro ao contrário, né? O princípio da dualidade.
Então, vamos expandir agora essa nossa transformada para algo bem mais geral, né? Então, é a transformada de Laplace da E na menos sigma dt. Esse sigma dele é subscrito, eu fiz ele do mesmo tamanho. É sigma d pequenininho t, que vai multiplicar o meu A cosseno de ômega dt mais o B seno de ômega dt. Ok? Então, o que vai dar isso? Eu vou fazer em vermelho primeiro, somente a transformada de Laplace desse primeiro termo, tá? Do segundo termo, perdão, do seno mais cosseno. É só a gente pegar, já que a transformada de Laplace é uma operação linear, é só a gente pegar a transformada de Laplace do cosseno, a transformada de Laplace do seno e somar as duas, né? Elas até têm o mesmo denominador. Não, a gente não vai nem perder muito tempo fazendo esse mínimo, né? Então, deixa eu colocar em vermelho aqui. Somente a transformada da soma do cosseno com seno. Então, vai ser s quadrado mais ômega d ao quadrado dividido por a vezes s mais b ômega d. Okay? Então, essa aqui seria a minha f de s. Agora, para encontrar a transformada inteira, eu preciso fazer o deslocamento na frequência, ou seja, aonde tem S, aqui nessa minha expressão do f de S, eu vou colocar S mais sigma d. Então, a transformada de Laplace ficaria... Então, eu tenho S quadrado no denominador, S mais sigma d ao quadrado. Ômega d não depende de S, então ômega d ao quadrado. A, que multiplica S mais sigma d, mais B, que multiplica ômega d. Então, essa é a transformada de Laplace da exponencial vezes a cosseno mais seno. Note, então, que a gente agora precisa comparar. Eu vou colocar essa expressão 1 com essa expressão 2 para saber quem é o A e quem é o B, que são as amplitudes do meu seno e do meu cosseno. Tá? Se eu fizer agora, só para simplificar um pouco, eu vou tirar esse sinal positivo e esses dois sinais negativos. Vou deixar positivo e vou colocar o negativo aqui nessa fração. Então, eu vou comparar as duas expressões. Tá? Comparando 1 e 2. Minha equação A, ela diz que A é S mais sigma D, mais B, ômega D, que multiplica S mais sigma D quadrado. Deixa eu só tirar essa parte. S mais sigma D ao quadrado, mais ômega D quadrado. Vai ser igual a menos S, mais S, mais 2 vezes amortecimento ômega n, dividido por S quadrado, mais 2 vezes amortecimento ômega n S mais ômega n quadrado. Vamos só conferir se é isso aqui mesmo. Ok, né? Antes da gente continuar, só um pequeno detalhe. Eu estava usando aqui ômega d e sigma d só para facilitar a escrita, certo? Mas o sigma d ele é o expoente da minha exponencial no tempo. E o expoente da minha exponencial no tempo é a parte real do meu polo do sistema de segunda ordem. E o ômega d é a parte imaginária, que é a frequência de oscilação, certo?
Se a gente considerar o sistema subamortecido, os polos da minha função de transferência são menos amortecimento ômega-n mais ou menos j ômega-n raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. Ok? Então, esse primeiro termo é o meu σd e esse segundo termo é o meu ômega-d. Se a gente substituir esse σd e esse ômega-d nessa expressão, expandir, a gente vai observar que os dois denominadores são iguais. Então, isso aqui a gente pode simplificar esses dois denominadores. Tá. Já que a gente quer em função de amortecimento em ômega-n, eu também vou fazer o seguinte. Deixa eu só trocar a cor para padronizar. Então, A multiplica S mais amortecimento ômega-n, que é o meu σd, mais B, que multiplica ômega-n, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. Vai ter que ser igual a S mais 2 vezes amortecimento ômega-n. Ok? Termo agora com S, né? Então vamos primeiro vamos só expandir essa expressão, para a gente ter o A direito, né? Então, A vezes S mais A amortecimento ômega-n mais B ômega-n raiz de 1 menos amortecimento quadrado é igual a S mais 2 amortecimento ômega-n. Então a gente vai comparar o que tem S. O que tem S é esse termo e esse termo. Então a gente pode escrever que A é igual a 1, certo? Então A igual a 1. Essa é a amplitude, tá? A gente estava escrevendo, né, o A como amplitude do cosseno. Resta saber o valor do B, então, né? Como o A é 1, então aqui esse termo fica apenas amortecimento vezes ômega-n, tá? E eu vou comparar com esse outro termo, que é 2 vezes amortecimento ômega-n, que está do lado direito da igualdade. Então, amortecimento ômega-n mais B raiz quadrada de 1 menos amortecimento ao quadrado é igual a 2 vezes amortecimento ômega-n. Então, vou só colocar desse lado agora. Aqui eu tinha ômega-n, né? Eu acabei não escrevendo. Então, de novo. B ômega-n raiz de 1 menos amortecimento quadrado é igual a 2 vezes amortecimento ômega-n. Na verdade, já tinha me antecipado a simplificação, né? Aqui vai simplificar e simplifica com esse outro. Eu posso botar o ômega-n em evidência. Continuando desse outro lado, eu vou chegar então que o meu B ele é igual ao quê? Esse amortecimento vai subtrair desse 2 vezes amortecimento. Esse termo com raiz quadrada vai passar dividindo. Então, amortecimento dividido pela raiz de 1 menos amortecimento ao quadrado. Esse é o meu segundo termo, tá? Então eu posso escrever, agora fica simples enxergar, né, qual que é a transformada inversa. Só completando, né, essa é a minha amplitude do meu seno. Então já sei qual a amplitude do seno, já sei qual a amplitude do cosseno. Fica tranquilo agora obter a transformada de Laplace, né? Como diria o bom livro de matemática, né? Chegamos facilmente à expressão
do meu C de S. 1 sobre S mais, vamos voltar ali para a gente ver qual que era a expressão que eu tenho. Eu tenho A vezes o A, que no caso, aqui lembra que eu tinha colocado negativo, né? Então aqui é negativo. O meu termo A, que vale 1, que multiplica S mais a parcela real do meu polo complexo, amortecimento ômega n. Mais a parcela B, tá aqui bonitinha a parcela B, né? Amortecimento dividido por raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. Isso multiplica a minha parcela imaginária, ômega d. Então, multiplica ômega n raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. Beleza? Eu fiz um som estranho com a boca, só acostume, não foi com a boca, tá? Então, S quadrado, 2 vezes amortecimento ômega n, S mais o meu ômega n quadrado. Então, agora sabendo qual é a parcela real, qual é a parcela imaginária, qual é a amplitude do seno, qual é a amplitude do cosseno, eu posso escrever por comparação o meu C de t. Quem que é o meu C de t? C de t vale a transformada inversa do 1 sobre S. Vou colocar aqui um pouco mais para baixo. A C de t é a transformada inversa do meu 1 sobre S, que é 1 menos a minha exponencial. O coeficiente da exponencial é a parte real do polo complexo, menos amortecimento ômega n t, que vai multiplicar o meu cosseno, que tem amplitude 1, então cosseno do ômega n, raiz de 1 menos amortecimento quadrado, vezes t. Então, essa parcela ômega n, raiz de 1 menos amortecimento quadrado, é a minha parte imaginária. Mais a amplitude do meu seno. Amortecimento, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado, que é a amplitude do meu seno, seno do meu ômega n, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado t. Essa é a minha resposta no tempo, no domínio do tempo. Okay? Então, o que gera aquela curva característica do sistema subamortecido é uma equação desse tipo. Muda apenas os parâmetros de acordo com o que a gente tem ali, né? Todo cosseno mais seno eu posso escrever como um cosseno defasado. Eu posso escrever seno mais seno, uma amplitude, uma amplitude ponderada dos dois, né? Como se fosse um vetor de número complexo que tem módulo e fase. Então, eu posso estar escrevendo isso como da seguinte maneira. Pense no círculo trigonométrico. Eu tenho aqui um certo vetor, tá? Então, isso aqui é a amplitude do meu seno, essa é a amplitude do meu cosseno. Ele vai ter um módulo e vai ter uma fase. O módulo dele, né, vai ser a raiz quadrada da primeira amplitude ao quadrado mais a outra amplitude ao quadrado. A fase a gente consegue tirar por trigonometria, né? É o arco tangente da amplitude do seno dividido pela amplitude do cosseno. No caso dessa minha soma de seno com cosseno, quem que é o módulo, né? Raiz quadrada da amplitude do cosseno, 1 ao quadrado, que é 1, né? Mais a amplitude do seno. Amortecimento quadrado, 1 menos amortecimento quadrado. Já cai fora, né? A raiz quadrada, quando eu levo tudo ao quadrado. Então, esse meu módulo, ele vale m, né? Igual a minha raiz quadrada de 1 menos amortecimento ao quadrado mais amortecimento quadrado.
dividido pela raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Opa, a raiz não, né? Não tem raiz. Estou me antecipando a resposta. Então, esse meu módulo ele fica como 1 dividido por raiz de 1 menos amortecimento quadrado. A minha fase φ é o arco tangente da amplitude do seno, amortecimento, raiz de 1 menos amortecimento quadrado, dividido pela amplitude do cosseno, que é 1, né? Então, eu posso escrever o meu C de t como 1 menos 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado, que é a amplitude do cosseno, e na menos amortecimento ômega nt, cosseno de ômega n raiz de 1 menos amortecimento quadrado t menos aquele ângulo φ, né, que a gente definiu antes. O ângulo φ é dado por esse valor. Então, seno mais cosseno, a gente sempre pode estar escrevendo como um cosseno defasado. Também posso escrever como um seno defasado também. Okay? Então, essa é a nossa transformada inversa de Laplace, a nossa resposta do tempo. E é com base nessa expressão, ou às vezes essa expressão aqui, que a gente pode estar determinando os nossos índices de desempenho. Voltando então para o slide, o que está descrito aqui no texto vocês podem então baixar para ler com calma, né? Mas são os passos que eu segui para chegar na expressão. Então, K1, K2, K3, transformada de Laplace, e a gente chega então nos termos A e B. Aqui dá um pouco mais direto, né? Então, a gente chega na resposta no tempo e na resposta como cosseno defasado também, caso vocês queiram. Então, a gente vai determinar o nosso primeiro índice de desempenho, que é o tempo de pico. Antes da gente começar a determinação desse tempo de pico, deixa eu só voltar para aquela figura, que tem essa figura aqui. Então, eu preciso achar em que tempo que isso aqui acontece, né? No tempo de pico. Para isso, você pode usar aquela propriedade no cálculo, né? Se eu quero achar um ponto de máximo de uma função, eu posso derivar essa função, igualar a zero e achar em que tempo que isso aqui acontece. Então, se eu derivar aquele C de t igualar a zero, eu acho em que tempo que isso aqui acontece. Uma vez que eu tenho o tempo em que isso acontece, se eu calcular o C de TP, eu vou encontrar esse valor máximo. Okay? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Primeiro cálculo do tempo de pico. Tá? Eu posso estar derivando a função C de t que eu encontrei, ou eu posso usar a propriedade da transformada de Laplace, que derivar no tempo é multiplicar por S na frequência. Então, aquela resposta integral eu vou multiplicar por S, que vai ser a própria função de transferência g de S no sistema de segunda ordem. Então, eu vou aplicar a transformada inversa de Laplace nessa expressão. Também vai dar um seno e um cosseno defasado. Veja que aqui não tem S, né? Não tem nenhum termo que multiplica S, não tem um A vezes S mais ômega n quadrado, né? Então, a resposta vai dar um seno puro, né? Vai dar um exponencial vezes um seno, não vai ter cosseno. Aí você pode, então, por comparação, achar o valor do A, o valor do B, né? O A é aquilo que eu comentei, não tem nada multiplicando o S do outro lado, então o meu A é zero. O meu B, você pode facilmente encontrar o valor dele. Então, a transformada inversa da derivada é essa expressão que eu tenho aqui, certo? Ômega n dividido por raiz de 1 menos amortecimento quadrado, e na menos amortecimento ômega nt, que é a parte real, seno a parte imaginária, vezes tempo. Eu preciso igualar isso aqui a zero. Tá? Quando que essa função vai ser zero? Essa exponencial dificilmente ela vai a zero, né? Ela começa com um valor e vai decaindo. Já essa parcela seno, ela está sempre oscilando entre menos 1 e 1, né? Claro que eu tenho também essa amplitude, mas a gente vamos desconsiderar ela por enquanto, né? Entre menos 1 e 1.
toda vez que o seno corta o zero, ou seja, toda vez que essa parcela de seno é zero, toda a função é zero, não importa o que eu tenho do outro lado. Então, basta encontrar para que tempo que esse seno é zero. Para que o seno seja zero, tá? O que tem que acontecer? Esse argumento dele tem que ser um múltiplo inteiro do π, ok? O argumento do seno, que é ωn raiz de 1 menos amortecimento quadrado t, tem que ser múltiplo inteiro de π. Pega lá o círculo trigonométrico de novo. Cosseno, e aqui eu tenho seno. Desse lado eu tenho zero, aqui eu vou ter o π, volta, 2π, depois o 3π e assim por diante. Né? Sempre que tiver ângulo múltiplo par ou múltiplo ímpar do π, né? Ou seja, múltiplo inteiro, vai ser zero. Então, eu isolo t nessa expressão para encontrar o tempo em que ocorre os pontos de máximo e mínimo. O problema é que eu tenho esse n, né, que está indicando os múltiplos inteiros do meu π. Né? Então, eu tenho vários t's em que isso acontece, em que aquele argumento do seno é igual a zero. Vamos voltar de novo no gráfico, só para a gente ilustrar o que isso quer dizer, o que esse n está querendo dizer na nossa expressão. Quando n for igual a zero, eu tenho esse ponto de máxima, né, ou mínima, máxima ou mínima, no caso vai ser t0. Quando t é igual a 1, acontece a primeira derivada nula. Quando t é igual a 2, acontece a segunda derivada nula, que é um ponto de mínimo. Depois, a terceira derivada nula, para n igual a 3, para n igual a 4 e assim por diante. Tá? Então, aqui acontece para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim por diante. Se eu estou interessado no TP, eu estou querendo saber o valor daquela expressão quando considerando n igual a 1. Então, onde tem n naquela expressão, eu vou substituir por 1, né? E aquele t que eu calculei, tá? Eu vou voltar aquele t que eu calculei acaba se tornando o meu TP. Então, o tempo de pico é dado por essa expressão. Π dividido por ωn raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. Então, agora eu posso escrever, eu sei em que valor que vai acontecer, em que valor de tempo que vai ocorrer o pico, tá? E isso eu posso escrever em função de amortecimento e ωn, que são os parâmetros do meu sistema de segunda ordem. Com base nesse valor do TP, eu posso calcular a minha ultrapassagem percentual. Então, para o cálculo da ultrapassagem percentual, é só eu pegar a minha função no tempo, substituir aquele meu C, aquele meu TP que eu encontrei, né, π dividido por ωn, raiz de 1 menos amortecimento quadrado, e calcular que valor que vai dar isso. Né? Antes de fazer essa conta, definição. O que é ultrapassagem percentual? Né? Se eu fosse colocar percentualmente aquele overshoot. É o meu valor máximo menos o meu valor final, dividido pelo meu valor final vezes 100. Ok? Normalizando, o valor final do sistema é 1. Tá? A gente está normalizando para a resposta do degrau ser 1. Por isso que a gente tem ωn quadrado em cima, s quadrado, alguma coisa s e ωn quadrado embaixo. Né? Então, a gente está normalizando para você aplicar o degrau e o valor em regime C1. Então, isso a gente tem por definição. O que a gente precisa achar é o nosso C máximo. Né? Quanto é o nosso C máximo? Então, se eu pegar o meu C de t, que é a minha resposta no tempo, no lugar do tempo eu colocar TP, eu vou encontrar a seguinte expressão, tá? 1 menos E amortecimento π dividido por raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Então, é só pegar aquela função c de t que a gente deduziu, né? Colocar o TP e fazer simplificações. No caso do argumento das funções trigonométricas, a gente está forçando para que seja 1, né? Para que seja π, no caso, o argumento do cosseno e do seno. Então, a gente já troca direto por π nessas duas expressões. Como eu estou forçando para que a parcela do seno fosse zero, né? Então, seno de π, zero. Cosseno de π, menos 1. Né? Círculo trigonométrico. Cosseno, seno. O π está aqui desse lado, né? Então, ele é o menos 1 para o lado do cosseno. Então, a gente encontra, né, que a nossa
Nosso valor máximo é 1 mais E elevado no amortecimento de vezes π dividido por raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Então, esse é o nosso C máximo, é esse valor que a gente vai voltar aqui nessa expressão. Então, tu observa que esse 1, com esse menos 1 do C final, eles vão se cancelar. Aí, o que eu tenho no final? Eu tenho apenas a seguinte expressão, né? Ultrapassagem percentual, expressão importante, vale E elevado na amortecimento π, raiz de 1 menos amortecimento quadrado, vezes 100, né, para dar em percentual. Se eu não colocar o 100, ela dá um valor absoluto, né? Então, é expresso em percentual, porque a gente deduziu para o degrau unitário. Se o degrau for amplitude 2, percentualmente continua valendo, embora o valor absoluto, né, acabe dobrando. Então, por isso a gente coloca o valor percentual. Então, observe o seguinte, né, que depende apenas do amortecimento, não depende do ômega-n. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, mas para frente a gente vai trabalhar um pouco mais com isso. Agora, imagine o contrário. Imagine que você já tem o valor da ultrapassagem percentual, mas você não sabe qual é o amortecimento do sistema. Você olhou o gráfico e viu lá 20% de overshoot. Mas que amortecimento é esse? Então, você pode pegar essa expressão do amortecimento e isolar ela na expressão do P, né? Isolar o amortecimento nessa expressão, e a gente consegue obter o amortecimento em função da ultrapassagem percentual. Caso isso é interessante num valor experimental, você saber o que é amortecimento que gerou aquilo, né? Ou às vezes é uma especificação de problema, né? O overshoot não pode ser maior que 10%. Então você precisa saber que amortecimento que vai te dar 10% de overshoot. Então você pode fazer essa conta e encontrar facilmente o amortecimento. Ainda em relação ao TP, né, um gráfico bem interessante que a gente pode estar interpretando, que apresenta a relação entre o fator de amortecimento e ultrapassagem percentual. Se o nosso fator de amortecimento ele é para o sistema subamortecido, ele está entre 0 e 1, né? Então é de se esperar que quanto mais próximo de 0, mais próximo a resposta vai ficar de um sistema sem amortecimento. Então a gente espera que um overshoot seja bem elevado. Quanto mais próximo de 1, mais próximo ele vai estar no sistema criticamente amortecido e do sistema superamortecido também, né? E por sua vez, esses dois sistemas não têm ultrapassagem percentual, eles não têm overshoot. Então isso aqui fica bem claro no gráfico, né? Fatores de amortecimento pequeno, né, entre 0 e 0,1, vai dar para a gente ali 90% de overshoot, né? 0 ele vai te dar 100% de overshoot, que é o máximo que você obtém, que é o caso do sistema sem amortecimento. Ele vai dar o overshoot máximo e vai ficar sempre oscilando. Até quando a gente chega no amortecimento 0,9, né, embora ele ainda seja um sistema subamortecido, só que a parte imaginária dele é tão pequena que praticamente você não vai ter overshoot, né? Ele está tendendo a 0 aqui nesse caso. Então ele está bem próximo do sistema com amortecimento crítico. Então, fator de amortecimento pequeno, overshoot elevado. Fator de amortecimento alto, né, o alto, que aqui eu quero dizer é próximo à unidade, ele vai ter um overshoot baixinho, né? É bem interessante que às vezes é um parâmetro de projeto. Você pode, em dado sistema, admitir um overshoot. Por exemplo, partida de motor elétrico, dependendo da carga, é óbvio, né, ele admite um overshoot. Se o teu motor estiver conectado em alguma correia, alguma coisa, pode ser que o overshoot estoure a correia. Tu tem que baixar essa ultrapassagem percentual, ou seja, tu tem que mexer no fator de amortecimento do teu sistema. Sistema de posicionamento de precisão, controle do braço robótico, né, não pode ter overshoot, senão parece que o teu braço robótico está até com mal de Parkinson, né, mexendo, oscilando bastante, então tu consegue observar qual o amortecimento que vai levar para a ultrapassagem desejada. Um pouco de amortecimento não é de todo ruim, né? Porque se tu admite que o teu sistema tem um amortecimento, tu consegue uma flexibilidade maior no teu projeto, você consegue ter um tempo de resposta um pouquinho mais rápido do que se você não considerar overshoot, dada a mesma escala de tempo, é óbvio, né? Tempo de assentamento. Então, o tempo de assentamento ele vai entrar então na faixa dos 2%. Para o tempo de assentamento tem só uma pequena diferença, né? A gente vai ter que fazer algumas concessões para poder encontrar uma expressão. Primeiro,
A nossa função C de t, que a gente obteve, tá? Ele tinha 1 menos 1 dividido por raiz de 1 menos o amortecimento quadrado, vezes E, menos amortecimento ômega nt, cosseno de alguma coisa. Tá? Para ele entrar na faixa do mais ou menos 2%, pode acontecer em qualquer momento aqui desse nosso cosseno. Né? Então ele pode, se o cosseno está sempre oscilando, a gente vai admitir que ele tenha que ele entre na faixa de estabilidade no pior caso, que é quando esse nosso cosseno é 1. Tá? De novo, para ele entrar na faixa de mais ou menos 2%, a gente vai admitir, já que ele é 1, que isso aqui, tudo isso daqui vai ter que dar 0,98. Então, se o cosseno está com 1, essa nossa parcela da exponencial vai ter que dar 0,02. Então, a gente observa o TS, no pior caso, considerando, né, que ele vai entrar naquela faixa do mais ou menos 2%, quando a nossa exponencial tiver com 2% do seu valor, né, já que ele está descontando. Então, é plausível, né, ter esse tipo de pensamento para encontrar o nosso tempo de assentamento. Então, pegando apenas a parte exponencial igualando a 0,02, o que a gente obtém? E na menos amortecimento ômega nt, que é a nossa parte real, 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado, que é a nossa amplitude, igual a 0,02. Então, a gente vai isolar o t nessa expressão para encontrar, então, o nosso tempo de assentamento. A gente já fez primeiro uma pequena aproximação. Né? Não necessariamente ele vai entrar na faixa do mais ou menos 2% quando esse cosseno for 1. Pode entrar em outro patamar de valor. Né? Então ele vale menos ln do 0,02 raiz de 1 menos amortecimento quadrado dividido por amortecimento ômega n. Um parâmetro interessante desse nosso TS, se a gente olhar só para o numerador dele, tá? Aquela expressão do numerador, ela varia entre de 3,91 até 4,74. Tá? Então ela varia aproximadamente em torno do 4, à medida que o nosso amortecimento vai de 0 a 0,9. Então, uma segunda aproximação que a gente faz é, ao invés de usar aquela expressão do logaritmo, a gente aproxima aquela parte do logaritmo natural por 4. Então é 4 dividido por amortecimento vezes ômega n. Então essa é a nossa expressão do tempo de assentamento. Se a gente levar em consideração que isso aqui é a nossa parte real, né, da nossa exponencial, ou seja, o decaimento exponencial que está lá na exponencial, e se a gente lembrar do tempo de assentamento para o sistema de primeira ordem, que era 4 sobre A, né, e o A também é um número real, é bem similar as duas expressões, né? 4 por A e o outro é 4 dividido pelo decaimento exponencial, né? A parte real do polo. E o A também é um decaimento exponencial. A diferença é que lá não tem a parte oscilatória. Então, as duas expressões, tanto para a primeira e segunda ordem, podemos dizer que até é idêntico, né? Se considerar apenas o exponencial. O TR ele tem um problema porque a gente não consegue obter um TR, uma expressão analítica para o TR em função do amortecimento ômega n que vale para todos os sistemas de segunda ordem, né? Dependendo da configuração de amortecimento ômega n que você tiver, o cálculo do teu TR ele muda. Então a gente vai considerar que para o TR precisa fazer uma solução analítica, né, ou uma simulação. Então a gente precisa encontrar o C de t, encontrar qual que é o valor do t, né? Qual que é o valor do t para que ele seja 0,1, né? Isso aqui vai me dar um t1. Qual que é o valor do t para que ele seja 0,9, 90% do valor? Isso aqui vai me dar um t2. Então tr ficaria t2 menos t1, né? Então ele daria o nosso tempo de subida. Então ele é uma forma sempre analítica. Ou a gente pode fazer simulação no MATLAB, no Scilab, ou outro software de simulação numérica que a gente tenha para obter esse parâmetro. Mas a gente não encontra, né, uma forma analítica dele. Aqui está mostrando como que é o comportamento do tempo de subida vezes a frequência natural para diversos fatores de amortecimento. Então ele está normalizado em função do ômega n, né? Seria um TR
por ômega n. E aí a gente está variando o amortecimento para saber o que vai dar. Então, mantendo essa relação TR ômega n, à medida que o fator de amortecimento aumenta, esse nosso tempo de subida ele vai também aumentando, né? Esse nosso tempo de subida normalizado. Isso é até verdade, né? Porque quanto maior o fator de amortecimento, mais próximo o teu sistema está de um sistema sem ultrapassagem, né? Então, sistemas geralmente fator de amortecimento alto, você vai ter o teu TR e o teu tempo de assentamento próximos, já que a nossa parte imaginária vai tender a zero, né? À medida que o amortecimento aumenta. Isso a gente vai observar com alguns exercícios, né? Então a gente vai ver que à medida que o amortecimento sobe, o TR tende a subir também, né? Você tende a ter TR e TS muito próximos, tá? Mas de forma analítica a gente sabe mais ou menos de forma qualitativa a gente consegue ter uma ideia, né? Fator de amortecimento um pouco elevado vai dar mais ou menos ali 2 vezes entre 0,7 e 0,6, por exemplo, 2 vezes essa nossa constante de tempo TR por ômega n. Né? Mas mais ele se aproxima então do nosso tempo de assentamento, pode colocar dessa forma. Então, resumindo, o TR a gente tem que calcular ele caso a caso ou fazer simulações. Mas a gente tem uma ideia do comportamento dele conforme a variação do amortecimento. Resumo então dos índices de desempenho que a gente consegue calcular. Então a gente consegue calcular o tempo de pico, a ultrapassagem percentual, o fator de amortecimento em função da ultrapassagem e o nosso tempo de assentamento. Dessas expressões, né, só lembrando que o tempo de assentamento é uma aproximação. Né? A gente fez duas aproximações para chegar nessa expressão simples. A primeira é que ele vai entrar naquela faixa de mais ou menos 2% quando a parte senoidal, lá, a parte oscilatória, é igual a 1. E a outra aproximação que a gente fez é esse 4. Né? Ele não é bem 4, ele varia próximo a 4, mas ele não é exatamente 4. Mas mesmo assim vai dar um valor bem próximo para a gente. Né? Os outros não, os outros são valores exatos. Né? Se você resolver analiticamente ou se você usar essas expressões, você chega no mesmo valor. A gente vai analisar agora de uma outra forma esses índices de desempenho. Né? Se a gente pensar no valor dos polos do sistema de segunda ordem, a gente vai ter sempre, o sistema de segunda ordem subamortecido, uma parcela real, uma parcela imaginária. A gente já discutiu já durante os outros slides, né, que essa parte real é amortecimento vezes ômega n. E essa parcela imaginária, ômega n raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Tá? Se a gente olhar, então, para as expressões do TS e do TP, a gente pode dizer que o TP é π dividido pela parcela imaginária. O TS é 4 dividido pela parcela real. Então, se de repente você não sabe o valor do teu amortecimento do teu ômega n, até que dá para calcular, não é algo tão trabalhoso, você tem só o valor do polo mesmo. Então, você sabe que o S vale menos 3 mais ou menos J4. Você não precisa achar amortecimento ou achar ômega n para depois achar esses dois índices de desempenho. Você pode fazer direto, ok? Então é interessante, né? Já que o TS só depende da parcela real, se você tem sistemas diferentes com o mesmo valor real do polo, mas com valores imaginários diferentes, o tempo de assentamento é o mesmo para esses sistemas. Mesmo que os outros parâmetros não sejam, né? A ultrapassagem vai ser diferente, o tempo de pico vai ser diferente, mas o tempo de assentamento vai ser o mesmo. Já para sistemas diferentes, né? Porém com parte imaginária do polo igual, né? Então o sistema tem a parte imaginária dos sistemas ou mais, tem a mesma parcela imaginária, porém a parcela real é outra. Então a gente garante que eles vão atingir o pico no mesmo instante de tempo. Porém, né, o quanto que é essa ultrapassagem percentual ou o tempo de assentamento, aí já é diferente, porque a gente está observando só o TP. Porque TP depende só da parte imaginária. TS depende só da parte real. O amortecimento a gente vai ver mais para frente, na sequência, né, como que a gente faz para observar esse fator de amortecimento. Mas antes vamos ilustrar, né, essa ideia, né, sistemas diferentes, né, só que com
alguma similaridade entre eles. O primeiro caso são três funções de transferência. Então, esse aqui é o sistema 1, que está em azul, né? Vamos chamar assim, o sistema aqui em vermelho e o sistema verde. Embaixo eles conjugados. Então, a gente vê que do sistema 1 para o sistema 2, a parte real permanece a mesma e a imaginária aumenta. Do 2 para o 3, a real continuou, né? E a imaginária aumentou mais um pouco. Então, já que a parte real do polo está sempre a mesma, a gente espera que ele tenha o mesmo tempo de assentamento. Entretanto, né, os outros parâmetros vão mudar. Então, é o que a gente observa aqui nesse gráfico da resposta ao degrau. Então, a gente observa que tanto o vermelho, o azul e o verde, eles estão com a mesma envoltória, né? Então, eles vão entrar em regime permanente mais ou menos juntos aqui nessa região. Muito embora o tempo de pico tende a diminuir à medida que a parte imaginária aumenta, né? O tempo de pico tende a ficar um pouco mais para a esquerda, mas eles vão atingir o regime permanente junto. Esse gráfico está trocado, tá? Esse aqui era para ser... Essa linha vermelha é o sistema azul e a linha azul é o sistema vermelho, tá? Mas dá para ter ideia da noção. Se eles têm o mesmo tempo de assentamento e com parte imaginária diferente, quanto maior for a parcela imaginária em relação a essa parcela real, mais menor é o tempo de pico, né? E mais overshoot ele vai dar. Então ele vai dar um pico e vai ter tempo para oscilar até ficar em regime, né? Esse vermelho, que seria esse sistema 1, ele dá um pico pequeno e ele vai ter pouco tempo para oscilar até entrar em regime. Tá? Então, parte real idêntica, ele tem a mesma envoltória da resposta ao degrau. Trocando agora o cenário, né, a gente está trabalhando com o sistema, aqui o sistema 1 e esse é o sistema 2. Embaixo são os polos conjugados. Então note que do sistema 1 para o sistema 2, a parte imaginária, ômega d, ela está a mesma. Já a parte real, ela passou de um sigma 1 para um sigma 2. Então ela mudou a parte real. Como a gente já discutiu em sistema de primeira ordem, né, quando a parte real está mais afastada da origem, o sistema tende a ser mais rápido. E é o que a gente está observando no sistema em azul, né? Então ele atinge o regime permanente mais ou menos aqui nessa faixa. Então ele é mais rápido que o sistema em vermelho. O sistema em vermelho vai entrar em regime pouco depois, né? Em compensação, né, o sistema em vermelho ele tem uma parcela imaginária maior em relação à parte real do que o sistema em azul. Então o overshoot dele ele é um pouco maior. Porém, né, o momento que esse pico acontece é mais ou menos aqui em um segundo, seria o nosso tempo de pico, é o mesmo para os dois sistemas. Por quê? Porque a parte imaginária é a mesma. Ok? Por fim, né, a gente vai avaliar sistemas com o mesmo fator de amortecimento. Né? O fator de amortecimento, ele interfere apenas na ultrapassagem percentual. Então, vamos pegar o sistema 1 aqui em vermelho, o sistema 2 aqui em azul, o sistema 3 aqui em verde, eles estão sobre a mesma reta. O que seria essa mesma reta? Como que eu identifico o fator de amortecimento aqui no plano complexo? Vamos pegar com base o sistema 1. Né? Você vai pegar da origem do sistema, do plano complexo, né, nosso zero, você vai traçar uma reta até esse teu polo 1. Tá? Essa reta que eu tracei aqui em azul. Você vai observar que entre essa reta que você traçou e entre o teu eixo real negativo, formou um ângulo θ. Tá? O cosseno desse meu ângulo θ é o meu fator de amortecimento. É assim que eu consigo identificar o fator de amortecimento no meu plano complexo. Então, eu traço uma reta de amortecimento. Todos os polos, se eu continuar essa reta que eu tracei aqui no meu sistema 1, eu vou continuar essa reta, né, até lá em cima. Tudo que estiver localizado nessa reta que eu acabei de traçar tem o mesmo fator de amortecimento. Né? Vocês percebem que a relação da parcela real com a parcela imaginária ela vai se mantendo. Okay?
Então é assim que eu identifico sistemas com o mesmo fator de amortecimento, né? Então aqui está a reta de amortecimento. Então eu tenho o sistema 1, o sistema 2 e o sistema 3 nessa mesma reta. Então esses três sistemas têm o mesmo fator de amortecimento, ok? Se eles têm o mesmo fator de amortecimento, a ultrapassagem percentual deles vai ser a mesma. A gente observa aqui, ó, traça uma linha. Imagina aqui que eu estou traçando uma linha reta, né? Mas o pico dos três tem a mesma amplitude. É claro, o tempo de pico é diferente para cada um dos casos. O tempo de assentamento é diferente para cada um dos casos, porque tanto real quanto imaginário é diferente. Mas eles têm a mesma ultrapassagem, eles vão ter o mesmo amortecimento. E como que eu faço então para identificar o fator de amortecimento? Você traça uma reta, né, entre esses dois. Você traça uma reta aqui no teu eixo real negativo. O cosseno do ângulo dessa reta é o teu fator de amortecimento. Então, o fator de amortecimento 0,8, por exemplo, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar mais próximo da origem, então. O fator de amortecimento 0,1, ele vai estar mais inclinado para cá, porque quanto mais o cosseno tende a zero, mais esse ângulo tende a 90 graus, né? Ele vai tender a 90 graus, então o amortecimento vai tender a zero, ok? Então, tudo que estiver na mesma reta, mesma ultrapassagem, mesmo fator de amortecimento. Então, a gente vai fazer alguns exemplos, né? Só para usar esses índices de desempenho que a gente aprendeu aqui. Determine os índices de desempenho do sistema abaixo. Então, a gente tem o G de S, 100 dividido por S quadrado, 15S mais 100. A primeira coisa que eu tenho que obter são os parâmetros ômega-n e amortecimento. Ômega-n é a raiz quadrada de 100, né? Esse meu termo que eu tenho bem na direita é sempre ômega-n quadrado. Então, meu ômega-n é 10. Esse meu 15S, ele vale duas vezes o amortecimento ômega-n. Se meu ômega-n é 10, e eu sei que esse resultado dá 5, é só isolar e eu vou encontrar fator de amortecimento 0,75. Com esses parâmetros, eu vou calcular o meu tempo de pico e o meu tempo de assentamento e ainda, né, a minha ultrapassagem percentual. Então, tempo de pico, 0,475. Tempo de assentamento, 0,533. E veja que eles deram valores próximos, né, do TP e do TS. Por quê? Porque o fator de amortecimento está próximo a 1, ele está 0,8 praticamente. Se o fator de amortecimento está próximo à unidade, a gente espera que a nossa ultrapassagem seja baixa. E é isso que a gente tem, né? Ultrapassagem de 2,84% apenas, né? Uma ultrapassagem baixa. Quase não vai dar para ver no gráfico. Então, aqui está sendo plotado a simulação da resposta ao degrau daquele sistema. O pico ficou em 1,028, já que o valor em regime é 1, isso aqui equivale a 28%. Então, o nosso cálculo deu ok. Deixa eu só voltar para pegar os outros parâmetros. O que a gente calculou é 0,475 para o tempo de pico e esse valor que a gente calculou 0,533. Então, o tempo de pico exato, né, 0,473. O que a gente calculou 0,475. Então, está dentro, né, um erro bem pequeno, deve ser devido ao arredondamento. Tempo de assentamento, que nem eu tinha dito quando a gente deduziu a equação, ele não fecha 100%. Né? Ele chega aqui no valor de 0,574. A gente calculou 0,533. Está um valor próximo, né? Mas não tão próximo quanto os outros, que é só um erro de arredondamento. Esse valor aqui dificilmente vai fechar, calculado e simulado. Eu ainda plotei o tempo de subida, né? Aqui é o 0,1, aqui eu tenho 0,9, então o tempo de subida 0,23 segundos. Isso vai ter que ser feito individualmente, caso a caso. Então, os parâmetros que a gente calculou estão corretos, né? Novamente, só reforçando, você não precisa fazer a transformada inversa de Laplace para saber a resposta no tempo, né? Só olhando aqueles parâmetros você já sabe, você já consegue esboçar um gráfico, você já sabe que gráfico vai dar. É claro que aqui eu plotei o gráfico, né? Para a gente ilustrar que os cálculos estão corretos. Então a ideia é essa, sem você
calcular o C de t, observando apenas a configuração de polos e zeros, mais especificamente os polos, e do sistema subamortecido ainda o ômega-n e o fator de amortecimento, você consegue saber como é a resposta transitória desse sistema, como é a resposta no tempo. Então, é a resposta no tempo a partir do teu sistema na frequência. O outro exemplo, ele não dá para a gente o valor da função de transferência, ele só diz onde é que estão os polos. Então, eu tenho um polo localizado em J7, na parte imaginária, e menos 3 na parte real. Né? Aqui é ele conjugado, menos J7. Para calcular TP e TS, eu só preciso, no caso do TP, do 7, que é a minha parte imaginária, e do TS eu preciso do 3, que é a minha parte real. Então, TP é o π dividido por 7, 0,48. TS, 4 dividido por 3, 1,33. Para a ultrapassagem percentual, eu preciso encontrar o meu fator de amortecimento. A gente vai encontrar isso por trigonometria. Aqui eu tenho meu polo em 7, né? Então, a partir da origem, você traça uma reta até esse teu polo em 7. Entre a reta que você traçou e o teu eixo real negativo, fez um ângulo θ. O cosseno desse θ é o teu fator de amortecimento, ok? Então, quem é esse ângulo θ? O ângulo θ está aqui dentro, ó, tá? Que eu já estou calculando o fator de amortecimento. O ângulo θ é o arco tangente da altura, por trigonometria a gente faz a altura, que é 7, e essa base, que é 3. Então, 7 dividido por 3. O cosseno disso, né, o arco tangente do 7 por 3 vai dar um ângulo, né, e o cosseno desse ângulo, 0,394. Então, esse é o meu fator de amortecimento. Veja que o fator de amortecimento deu pequeno, né, 0,394, menor que o outro caso. Olha a relação do TP com TS. Né? O tempo de assentamento é sempre maior, só que quanto menor o fator de amortecimento, mais distante esses dois valores. Né? Aqui ficou em 0,4 e aqui ficou em 1,3. No outro exemplo, tinha dado 0,47 para o TP e 0,57 para o TS. Né? Deu mais próximo. Com esse valor de 0,394 para o fator de amortecimento, a gente vai encontrar o nosso overshoot de 26%. Ok? Vamos ver como é que fica o gráfico, né? Então, o overshoot, o valor máximo ficou em 1,26, né, que deu os 26%. Esse tempo de assentamento, a gente calculou 1,33, o valor correto, o valor exato, não o valor correto, é de 1,1, então ficou próximo, ficou dentro. O nosso tempo de pico ficou em 0,45. Deixa eu só ver quanto que deu ali. A gente calculou, né, 0,448, que é basicamente o nosso 0,45. Né? Então, e ainda, né, o tempo de subida, embora a gente não calcule, a gente consegue, por simulação, encontrar ele. Então, a gente já encontrou, fechou aqui o tempo de, fechou, né, a ultrapassagem percentual, fechou o tempo de pico e fechou o tempo de assentamento. Né? Lembrando que o tempo de assentamento ele é aproximado, então vai dar um erro ali na primeira, segunda casa decimal, mas é uma ideia do que a gente tem ali como tempo de assentamento. Ok? Então, essa é a característica da resposta do sistema transitório de segunda ordem. Tá? Eu preciso encontrar amortecimento, preciso encontrar ômega-n. Esse tempo de assentamento depende da parcela real. Esse tempo de pico depende da parcela imaginária. Essa ultrapassagem percentual depende do fator de amortecimento. Então, a gente consegue relacionar esses dois parâmetros com a resposta transitória do meu sistema. Ok, então, visto esse sistema de segunda ordem, principalmente o sistema de segunda ordem subamortecido, o próximo passo é encontrar, né, resposta de sistemas com polos adicionais. Tá? A gente, na verdade, pode fazer uma simplificação. E o que acontece com a resposta do sistema com zeros. Mas a ideia sempre é partir que a gente tem um sistema de segunda ordem. Né?
E aí tentar aproximar ele para um de primeira. E o zero, a gente vai ver o efeito que o zero traz na nossa resposta ao degrau. Então a gente continua no próximo vídeo.